sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e deitou-se. Amém e amém. Meus queridos irmãos, como já disse aqui nessa noite, durante esse mês de outubro, em todo o nosso campo, nós tratamos, focamos naquilo que é importante para todos nós, e não sendo assim diferente para Deus, que é a família. Então as nossas ministrações, orações, trabalhos visam atender as famílias que têm uma importância muito grande, dentro não só do contexto social, mas também do nosso contexto como igreja. E para falar desse assunto, o Espírito Santo me direcionou a esse texto, que é conhecido de todos nós, que nos traz a história dessa mulher, que a Bíblia Sagrada não registra o seu nome, mas apenas vai dizer em relação à cidade que ela morava, que era a cidade de Sunem, a intitulando como Sulamita. E aí titula como Sulamita, significando que era uma mulher que morava na cidade de Sunem. Essa cidade é uma cidade próspera, ali da região de Israel, e se localizava ali dentro das províncias da tribo de Isacar. Era uma cidade que tinha uma movimentação muito grande, porque ela ficava na rota que era feita pelos peregrinos de Israel que se dirigiam de Samaria até o conhecido Monte Carmelo. Então todos aqueles que se dirigiam das regiões de Samaria e iam até o Monte Carmelo passavam pela cidade de Sunem. E essa cidade traz essa história que muitas das vezes nós ouvimos e conhecemos e destacamos a vida e a história dessa mulher, a mulher Sulamita. Mas quando nós lemos todo um contexto que começa no verso 8, se estende até o verso de número 37, e se desenrola ainda no capítulo de número 8 do livro que nós lemos, nós vamos observar que esse texto ele fala muito mais do que a história de uma mulher. Esse texto ele trata da história de uma família. Porque aqui, como personagem, nós não temos apenas a mulher. Aqui, como personagem, nós vamos ter a mulher, nós vamos ter o esposo dessa mulher, nós vamos ter os servos dele, e também nós vamos ter o filho dessa mulher. Então esse texto ele vai muito mais além do que apenas a história de uma mulher de fé. Vai muito mais além apenas da história de uma mulher de coragem, de uma mulher de visão. Mas esse texto nos traz a história de uma família. Mas não de uma família qualquer. Porque quando nós lemos todo
desse texto, nós vamos observar que esse texto nos traz a história de uma família que vai viver o sobrenatural de Deus. Não é uma família comum, mas é uma família que vai ser tocada e alcançada pelo sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque nós vemos que o texto nos diz que essa mulher não tinha filhos, e ela vai gerar filhos. Nós vamos ver que esse texto nos diz que o filho dessa mulher morre, e essa mulher, pelo poder da ressurreição, vai receber novamente o seu filho em vida. Esse texto nos diz que essa mulher e essa família, durante um período e um contexto que está inserido, que é um período de contexto de dificuldade, de seca, de fome em Israel, vai viver a provisão e o cuidado de Deus sobre eles. Esse texto vai nos revelar que essa família, que mesmo por causa das aflições tem que se retirar das suas terras, vem perdê-las por isso, quando retorna, depois que Deus abençoa novamente Israel, e isso está detalhado no capítulo de número 8, essa família ela volta a herdar novamente as suas terras. Então esse texto ele trata muito mais apenas do que uma história de uma família comum. Esse texto ele traz a história de uma família que vive os milagres de Deus. Esse texto nos traz a história de uma família que vive o sobrenatural de Deus. E essa família vive o sobrenatural de Deus e nos ensina sobre isso. Porque essa família ela vai nos trazer lições importantes, nos ajudando a entender e a compreender, trazendo lições importantes de como podemos trazer o sobrenatural de Deus para as nossas famílias, como podemos atrair os milagres de Deus para dentro das nossas casas, como podemos fazer que os milagres de Deus se cumpram no meio da nossa família. E quando nós olhamos para a história da família da Sulamita, nós vamos entender e compreender lições importantes e nos lembrar de práticas importantes que fazem com que venhamos a viver o sobrenatural de Deus e os milagres de Deus dentro da nossa família. E é sobre isso nessa noite que eu quero aqui, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, trazer ao meu e ao seu coração como viver milagres, como viver o sobrenatural de Deus dentro da nossa família, como trazer o sobrenatural de Deus para dentro dos nossos lares e deixarmos de viver uma vida comum, uma vida sem fundamentos, mas viver uma vida de pessoas e de cristãos que declaram: na minha casa eu sou prova que o sobrenatural de Deus acontece. Na minha família eu tenho a convicção e declaro que no meio da minha família o sobrenatural de Deus vem. Glória a Deus, aleluia. E a primeira lição que essa família nos traz é que você vai lembrar que eu disse aqui que a cidade que essa mulher mora, ela está entre o caminho que os peregrinos faziam da região de Samaria até a região do Monte Carmelo. E para que você compreenda esse caminho, é um caminho que tinha aproximadamente 135 quilômetros a ser percorrido, desde as cercanias da cidade de
Samaria, até se chegar ao Monte Carmelo. Quem fazia esse trajeto de ida ou de volta percorria 135 quilômetros aproximadamente. Não era uma viagem fácil, não era uma viagem agradável, até porque passava muito-se pelas regiões desérticas de Israel. E durante essa peregrinação, entre as muitas pessoas que ali passavam, essa mulher e a sua família vai ter uma percepção e observar que ali, apesar de se passar milhares e milhares de pessoas, uma das pessoas que ali passam tem destaque para essa família. Porque nós vamos ver que o texto nos diz que essa mulher olha, chama o seu esposo e eles chegam a uma conclusão. E eles vendo o Eliseu que ali passava, eles dizem: certamente, este homem que aqui passa é um santo homem de Deus. E quando eles têm essa percepção, eles entendem e nos traz uma visão que o homem de Deus não é um super-homem, que o homem de Deus não é um gigante intransponível, mas ele é homem, e ele faz uma viagem difícil e distante. E fazendo uma viagem difícil e distante, o que nós podemos fazer? Primeira coisa, está um dia Eliseu passando, ele se dirige a Eliseu e diz: Eliseu, vem em casa, porque você está em uma longa viagem, e aqui na minha casa tem pão para você comer. E eles começam com um simples ato, o ato de dividir o pão com o homem de Deus. Mas eles observam que isso não é suficiente, porque a viagem é uma viagem cansativa. E o texto nos diz que eles não só dividem o pão, mas eles dizem: vamos fazer algo diferente também. Vamos pegar aqui sobre o muro da nossa casa e vamos construir um quarto e vamos mobiliá-lo, para que todas as vezes que o homem de Deus estiver indo ou voltando, ele não só entre aqui para comer pão, mas ele entre aqui também para poder ter descanso. E alguém pode olhar e estar se perguntando o que eu quero dizer com tudo isso. E alguns também podem já até estar compreendendo essa mensagem. Mas o que esse texto vai me ensinar é que toda família que deseja estar pronta a viver milagres de Deus dentro da sua casa, ela sempre terá um lugar para o homem de Deus. Vou repetir: toda família que deseja viver o milagre de Deus, assim como essa família vive, ela vive o milagre de Deus. Por quê? Porque ela abre a sua casa e diz: Eliseu, entra. Eliseu, come pão. Eliseu, tem um quarto, descanse. E quando Eliseu entra nessa casa, come pão e tem um lugar para descansar, eles não estão abrindo a porta apenas para o homem, elas estão abrindo a porta para um milagre que eles não esperavam, para um milagre que eles não imaginavam. Irmãos, se nós entendermos essa verdade e começarmos a abrir a porta das nossas casas, para que os homens de Deus tenham um lugar dentro das nossas casas, não é um lugar para se denegrir o seu caráter, não é um lugar para se falar mal dele na sua mesa, mas é um lugar para que ele tenha sustento na minha casa, é um lugar para que ele tenha descanso dentro do meu lar. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender e abrir não a porta da nossa casa
vamos abrir a porta da nossa casa para que milagres aconteçam dentro da nossa casa. Glória a Deus. Sabe por que hoje nós vivemos poucos milagres? É porque nós fechamos a porta. É porque nós não damos pão. É porque nós olhamos com um olhar diferente do que a Bíblia ensina. Nós olhamos com um olhar da autossuficiência. Nós olhamos com um olhar do superpoder. Nós olhamos com o olhar do que não precisa, tem tudo. E aqui Eliseu, a Bíblia não diz que Eliseu precisava. Aqui nós não vemos Eliseu clamando: Senhor, eu preciso de uma casa para comer pão, porque eu estou com fome. Senhor, eu preciso de uma casa para descansar, porque eu estou cansado. Não, Eliseu não está necessitado disso, mas mesmo não precisando, eles entendem e abrem as suas portas e abre a porta para o milagre de Deus na nossa vida. Sabe por que muitas famílias estão morrendo? É porque muitos lares estão abrindo a porta para tratar os seus líderes espirituais de situação pejorativa, para tratar os seus líderes espirituais não mais com o respeito que a Bíblia diz que deve se dar a eles. Sabe por que as famílias estão minguando? É porque nós estamos abrindo a porta para falar mal, para atacar o caráter, para apontar o dedo. Mas quando nós entendemos nas nossas casas e abrimos a porta para dizer: aqui não, aqui ele tem pão, aqui ele tem proteção. Quando eu entendo isso, eu digo: aqui na minha casa ninguém fala mal do meu líder espiritual, da minha frente ninguém o desafia. Sabe por quê? Porque aqui tem quarto e aqui a vida dele é protegida. E quando nós fazemos isso, a porta do milagre se abre para a nossa casa. Glória a Deus. Eu já disse isso aqui e repito várias vezes. Fale mal de mim, mas não fale mal do meu pastor. De mim você pode falar, mas do meu pastor você não fala para mim não. Porque na minha casa tem proteção para ele, na minha família tem proteção para ele, na minha família eu não permito que ele seja atacado, na minha casa eu não permito que ele seja combatido. Na minha família eu já ergui, já fiz igual a família dessa mulher, eu já ergui um quarto. Eu já ergui um quarto e disse: aqui ele é protegido, aqui ninguém toca na vida dele, aqui ninguém aponta para a vida dele. E eu não digo isso porque ele é perfeito, ele tem os seus defeitos, ele tem as suas falhas, mas eu entendo essa verdade. Então eu entendo que a casa que Deus me deu tem proteção para o meu líder espiritual. E quando eu entendo isso, a porta do milagre se abre para a minha casa. Sabe por que muitos pais estão perdendo filho? É porque senta na mesa para falar mal do pastor, falar mal da igreja, e eles não querem saber da igreja por culpa da nossa língua. Mas o Espírito Santo veio aqui nessa noite tratar no meu coração e tratar no seu coração e dizer: está na hora de começar a ir para quarto e trazer proteção para a nossa liderança, para que possamos viver o milagre de Deus dentro da nossa casa. Aleluia! Glória a Deus! O que tem que seu líder na sua casa? Vou repetir. O que tem que seu líder na sua casa?
Tem proteção? Ou tem ataque? Você ora tanto e nada acontece, você acha que é por acaso? Mas essa família entende. E ela entende que ela quer viver milagre. E como ela quer viver milagre, ela diz: aqui tem proteção de Deus para ele. Tem lugar para ele dentro da minha família. Tem lugar para ele dentro da minha casa. Tem lugar para ele dentro da minha família. Será que nós ainda temos lugar para os nossos líderes na nossa casa? Porque eu sou aquele, irmão, que eu não compro uma agulha antes de consultar algumas pessoas. A primeira pessoa é Deus. A segunda pessoa é minha esposa. A terceira pessoa são os meus pais e os meus filhos. E a quarta pessoa é o meu pastor. Vou fazer isso. O que o Senhor me diz? Não faz. Mas está tudo certo. Não faça. Aí eu volto. Pai, não vou fazer mais. Esposa, não vou fazer mais. Deus, não vou fazer mais. E Deus nunca deixou de fazer milagre na minha vida. Quando eu fui trocar de carro, cheguei, consultei todo mundo e cheguei para ele e disse: vou trocar de carro, o que o Senhor me disse? Ele olhou para mim e disse: não é o tempo. Eu disse: mas eu já tenho dinheiro, já está tudo certo, tudo programado, a conta está feita, fecha. Não é o tempo, espera. Sai de lá bem rápido. Passou 3 meses. Um dia eu estou em casa, o telefone toca. Era ele. Tive Clay, já trocou o carro? Eu disse: não, o senhor disse que não era tempo. Toda? Liga para o pastor Israel. Tá bom, vou ligar. Por quê? O pastor Israel está vendendo o carro dele. Eu falei: mas o carro do pastor Israel não tem condição. Liga e conversa, vocês são amigos, não são? O pastor, amigo é amigo, dinheiro é dinheiro. Conta não fecha. Liga. Liguei. Resumindo a história no final de tudo, falei: olha, o que eu posso pagar? Eu posso dar o meu carro e mais 30 mil para você, e não tem R$1 a mais para te dar. Ele falou: mas aí não paga. Eu falei: eu sei, mas eu estou te ligando porque me mandaram. Ele falou: eu sei, falaram comigo também. Então vamos fazer o seguinte: o negócio está fechado. Eu falei: o quê? O negócio está fechado. Ele: tá bom, está fechado. Vamos assinar os recibos, assinamos. Ele levou o meu, eu peguei o dele. Passou-se alguns dias. O pastor Misael estava esperando a resposta de uma licitação de uma cidade na firma da prestação de serviço que ele faz. 10 dias depois, o pastor Misael me liga e diz: meu amigo, tem uma boa notícia. Falei: diga. Eu te abençoei e Deus acabou de me abençoar. A licitação saiu. Eu dei o preço mais alto do que os outros e a empresa fechou comigo. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos o nosso líder espiritual na nossa vida, o milagre de Deus chega dentro da nossa casa. Aprenda essa verdade, pratique essa verdade e viva o sobrenatural do milagre de Deus dentro da sua casa. E eu vou finalizar essa noite
E em 5 minutos eu termino. No verso de número 13 ela diz assim, Eliseu falando com ela, porque lhe disse ele, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Eu gosto da versão dessa resposta da mulher, que é a versão da Nova Almeida atualizada. Porque quando Eliseu está lá, cuidado, ele olha e diz assim, mulher, você tem cuidado bem de nós. Você tem tratado bem de nós. O que eu posso fazer para te retribuir? Você quer, olha as propostas. Você quer que eu falo em favor da tua vida com o rei? Eu tenho intimidade lá no palácio. O rei me ouve. O que você quer que eu peça para você por ele? Mas se fosse para mim, coitado do rei. Ele não para, ele diz assim, eu conheço o lugar que você habita. É uma cidade movimentada. Aqui passa todo tipo de gente. Aqui acontecem muitas coisas. Mas tem uma coisa, mulher, eu tenho intimidade com o chefe do exército. Você quer que eu peça para montar guarda aqui na frente da sua casa, para ninguém tocar no que é seu? Aí ela dá uma olhada e diz assim, eu já sou feliz. Como assim? Eu já sou feliz. Por quê? Porque eu habito no meio do meu povo. Sabe qual é essa lição que essa mulher nos ensina? Essa mulher nos ensina que tem muita gente fechando a porta do milagre porque não sabe agradecer pelo que tem. Tem muita gente reclamando do que possui e querendo mais e mais e mais, mas não vive e não usufrui do que Deus deu agora. Tem muita gente preocupada com o que o outro recebe, com o que o outro ganha, não é grato pelo que Deus proporciona. A família do outro é melhor, o emprego do outro é melhor, a casa do outro é melhor, a vida do outro é melhor, está deixando de agradecer pelo que Deus deu. Mas uma casa e uma família que tem gratidão, ela abre a porta para o milagre acontecer. Tem muita gente aqui hoje, por exemplo, que está preocupado e já dizendo, quando eu chegar em casa, vou ter que repetir a janta do que eu almocei. Mas está se esquecendo que tem muita gente que não teve o almoço e não teve a janta, e você não está sendo grato. Tem muita gente reclamando, a minha perna está doendo, mas tem muita gente dizendo, queria eu ter a minha perna. Tem muita gente reclamando e dizendo, o meu esposo dá trabalho, a minha esposa dá trabalho, mas tem muita gente orando e dizendo, queria eu tê-lo aqui, mas Deus já levou. Tem muitos pais reclamando do filho, mas tem outros no velório chorando, porque os filhos partiram. Ei, igreja, Deus tem milagre para sua casa, mas seja grato por aquilo que Deus já te deu hoje. Glória a Deus! Deus tem coisas aqui para te dizer. Para de reclamar do que você não tem e comece a agradecer o que Deus deu. Para de reclamar do que você não recebeu e comece a agradecer o que Deus deu. Porque aonde a gratidão, a porta do milagre se abre. A porta do milagre se abre. Glória a Deus! É por isso que em uma das orações mais sábias da Bíblia Sagrada, Adão Sábio vai fazer em Provérbios, no capítulo de número 30, nos versos 7 a 9, ele diz assim: duas coisas te pedi, não me negues antes que morra, afasta de mim a vaidade
E a palavra mentirosa, a primeira coisa que ele pede. Agora, segundo, ele diz assim: não me dê a riqueza, não me dê a pobreza, mas me dê a porção que eu preciso para viver diariamente. Eu não vim aqui dizer que você vai ser rico. Eu não vim aqui dizer que você vai passar fome. Mas eu sinto a autoridade e a presença do Espírito Santo para dizer sobre a sua vida nessa noite. O que você precisa para amanhã já está preparado. O que você precisa para a semana já está preparado. O que você precisa para o mês já está preparado. Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar. A porção diária não vai faltar na sua casa e não vai faltar na sua família. Abra a porta da gratidão para você viver do lado. Abra a porta da gratidão para sua casa viver do lado. Abra a porta da gratidão para sua casa viver do lado. Eu vou insistir até você entender nessa noite e começar a abrir. Abra a porta da gratidão para sua casa começar a viver do lado. Abra a porta da gratidão para a sua praia. Abra a porta da gratidão para sua casa começar a viver do lado. Sou Adiba, sou feliz.